Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Esperança. Vamos dar início à nossa reunião dessa noite, agradecendo muito ao nosso Pai, mais uma vez, de podermos estar reunidos nessa... É tão gostoso, para nós podermos ter os nossos pensamentos, menos em alguns instantes de elevação, de pensar em coisas melhores, deixarmos todos os problemas lá fora, a gente manter esse clima de paz, todos esses fluidos que eles nos... Nossa, a espiritualidade está sempre nos socorrendo. Então nós temos que agradecer tanto a Deus, por podermos estar com a cabeça boa, que é o mais importante, com a saúde, para a gente continuar aprendendo, porque o aprendizado é aqui na Terra, E hoje nós temos o Diogo, que vai falar sobre meu reino não é deste mundo. Não é mesmo? Nós temos que fazer muita força, para ver se nós conseguimos esse reino comentado aqui do Evangelho. Para isso, é como sempre falamos, depende de nós, Nós é que temos que ter essa vontade de melhora, e a melhora só virá através do Evangelho, Então nós vamos ver se o Diogo vai dar o caminho para a gente, se tiver, um caminho diferente. Mas o Evangelho é o único, que nos ajuda. Vamos procurando, nesta hora, estabelecer esse clima de paz, esse clima de amor, todo esse convívio fraterno que nos é dado nesse instante. Ah, Jesus! Se pudéssemos manter este clima que estamos sentindo nesta hora, esta paz, esse envolvimento, esta união de amor, para que todos nós pudéssemos exercer a caridade do momento, lembrar daquele que está precisando muito do amor, para que ele possa precisar ou está precisando muito de uma oração, que Jesus sabe, é só nós enviarmos, como na hora da doação, de todos aqueles que deixaram seus nomes, para serem lembrados com amor. Como aqui estão os espíritos, precisando tanto dessa carência, Jesus, que talvez tenha faltado a eles durante o período da reencarnação. Para aqueles que nunca procuraram ter Jesus como aquela porta que pudesse dar o alívio, o entendimento fraterno para poder superar os momentos difíceis. Mas nós sabemos que todos estão aqui, desencarnados, reencarnados, aqueles que estão oferecendo o coração para os que estão doentes, hospitalizados, para aqueles que partiram, para que as famílias fiquem com a paz no coração, guardando os momentos da alegria, a caridade do lar bem formado, bem sentido, para que essa paz continue entre todos. E nós aqui, Jesus, oramos, rogamos, para que esse entendimento fraterno possa permanecer no nosso coração, aliviando-nos dos pesadelos terríveis que muitas vezes fazemos sem senti-lo, mas ele vai fazer parte da nossa vida. Tudo que nós fazemos faz parte desta reencarnação ou das reencarnações futuras, como nós vemos os espíritos que aqui estão. Que Jesus possa incluir por todos os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, o nosso Diogo, para que ele nos ofereça o esclarecimento necessário para seguirmos em frente com esta glória bendita de aprendermos o que é que estamos fazendo na nossa reencarnação. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada aos mentores
que trazem a fluidificação das águas, pelo carinho imenso, pela fé importante que cada um possa ter colocado esta água para receber o conforto espiritual. E a todos aqueles em seus lares que estão beneficiados da mesma forma, com Jesus e nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né, com a oportunidade da espiritualidade para falar um pouquinho do Evangelho, né? E o tema que me foi dado foi do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. É um item, né, um capítulo até pequeno aqui, deve ter umas 8, 9 páginas, das 59 a 66, 7 páginas, mas traz bastante lições para nós, principalmente em complemento com o que a dona Dirce leu aqui sobre Paulo de Tarso. Eu vou ler o comecinho e daí vou tentar dissertar aqui um pouquinho sobre o tema. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 33, 36 e 37. E é interessante, né? Eu dei uma pesquisada sobre qual palavra rei que era utilizada, né, no hebraico antigo para tentar entender, porque como o Kardec traz para nós nos estudos, não só do Evangelho, mas da Revista Espírita também, sobre a questão do hebraico antigo, das palavras que tinham muitos significados, né, e sinônimos para tentar entender. E no Evangelho de João, ele tem um contraste de 3 idiomas diferentes ali. Então ele usa um pouco o hebraico, tem alguns trechos que é usado o latim, tem alguns trechos que é usado o grego. E daí, pelo que eu pesquisei, a palavra utilizada, né, se pronuncia melech, acho que é melech, não sei, mas ela tem esse significado meio que como rei mesmo, né? E alguns estudiosos, pelo que eu estava dando uma pesquisada também, eles acreditam que essa palavra ela era utilizada como rei, mas não no sentido, por exemplo, só material, mas no sentido de conselheiro, daquele rei que sabe governar com discernimento. Por isso que Jesus contrasta dessa forma. E é até interessante que quando eu pesquisei sobre isso, eu encontrei um site que tem lá a Bíblia em inglês. E eu comecei a ler. Eu falei, deixa eu ver qual que é o discernimento, né? Qual que é a explicação dessa Bíblia. E é bem interessante que eu até comentei com a Jamile, né? Com a minha esposa. Olha como são as coisas, né? Na estrutura que eles tinham colocado do Evangelho do João, na explicação deles, eles colocam de uma forma explícita o que a doutrina espírita traz. De que Jesus, em todo momento que ele está falando sobre os ensinamentos dele, ele está falando dos ensinamentos que ele trouxe de Deus e sobre o plano espiritual, sobre a vida espiritual. E eu achei interessante porque isso estava explícito. Aí eu pensei, nossa, como o ser humano às vezes é orgulhoso e dá o braço a torcer. A gente não tem essas características que Paulo de Tarso fala, né, da fé, da esperança e da caridade. A gente acaba olhando aquelas escrituras, e eu não digo não só de Jesus, né, tem até um trecho lá que falava sobre Zacarias, né, que foi um dos profetas. E num dos trechos de Zacarias ele falava lá que o Messias ele viria trazendo um reino de humildade. Aí você fala, caramba, ele está descrevendo Jesus. E ainda assim, nós temos a dificuldade, muitas vezes, de aceitar que ele é o Salvador ou que ele é o Messias. Outro trecho interessante que eu achei nesse site, né, que tinha ali o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele falava sobre muito dessa questão de que Jesus ele veio trazer a verdade, de que ele veio trazer os ensinamentos.
que é o que Kardec traz aqui para nós, né? O item 2, que se chama A Vida Futura, ele traz o seguinte aqui, ó. E aí eu vou fazer algumas perguntas para a gente refletir, né? Mas caso alguém queira complementar, né? Quando a gente fala de vida futura, né? O que vem na cabeça? Qual seria o nosso propósito de encarnar, de nascer, sem uma vida futura? A gente para pensar, peraí, por que eu vim no mundo? Por que eu estou aqui? Por que eu tenho essa situação? Essa cor de pele, essa situação de inteligência, as oportunidades que eu tenho no âmbito profissional ou no âmbito do dia a dia, as pessoas que eu conheço, com quem eu interajo. Por que eu tenho essas oportunidades? Porque algumas pessoas têm outras oportunidades que talvez eu possa dizer melhores materialmente e outras piores materialmente, olhando do ponto de vista material. Porque que cada um tem uma condição. Porque cada um sofre de uma forma diferente. Porque cada um tem que passar por uma situação diferente. Será que é tudo fruto do acaso, da aleatoriedade? Qual seria o sentido, então, se não existe uma vida futura, se não existe um reino? Ele fala que o reino dele não é deste mundo material, que é do plano espiritual. Se não existisse esse reino, qual seria o propósito de Jesus, então? É interessante trazer essas questões, porque a doutrina espírita ela traz para nós a fé raciocinada. Tem muitas pessoas que às vezes tentam pegar trechos do que é trazido no Evangelho, ou quando a gente traz sobre a reencarnação e tenta distorcer. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente sempre frisar nessa questão do raciocínio. Será que se existe um Deus justo e bom, será que seria, como que eu posso dizer, justo, dentro dessa justiça dele, eu sofrer ou eu já vir com uma doença de nascença, por exemplo? Se não existisse uma lei que rege o universo, que me diz que se eu maltrato, como o próprio livro dos Espíritos traz, né? Eu sou feito de matéria, né? Espírito e perispírito. Perispírito com a matéria, ele tem um vínculo com o espírito. Tudo que meu corpo material sofre vai para o perispírito, que isso vai acarretar em alguma coisa numa vida futura. Como se fosse uma somatória, né? Um progresso sobre aquilo que está sendo feito. Progresso no sentido de situações que ocorrem. Se eu não levo isso em consideração dessa minha análise e trago, por exemplo, somente o sofrimento que eu estou passando por agora, eu não consigo justificar essa justiça de Deus. Eu não consigo justificar que existiria uma vida futura e que qualquer coisa que eu fizer vai ter uma consequência. Por que eu estou trazendo isso aqui, né? Porque é muito difícil da gente falar sobre vida futura, sobre nosso propósito, que seria essa vida futura, que seria a vida, né, no plano espiritual, nessas diversas dimensões que existem, que a gente não enxerga, se a gente não olhasse a reencarnação. Porque se eu tiro a reencarnação da jogada, eu não consigo explicar a bondade de Deus, eu não consigo explicar por que há sofrimento, eu não consigo explicar por que alguns têm alguns dons, né? Tem alguns dotes e outros não. Fica muito difícil de eu colocar tudo isso na mesa. E é onde muitas vezes a gente entra no que é milagroso ou no que como que eu posso dizer, no que seria extraordinário, que a ciência às vezes não consegue explicar por causa de estar muito atrelada à matéria, sem olhar para esse âmbito da equação, para esse lado, que seria um lado do quê? Peraí, tem alguma coisa que eu não estou levando em consideração. E é interessante que Deus dá a oportunidade de sempre ter pesquisas também no meio científico para trazer isso, que é o que está sendo estudado, né, na Universidade de Juiz de Fora, com pessoas de várias religiões diferentes, o que é importante, porque não tira o viés de, foi feito um estudo numa universidade, mas só tem espírita ali, então vai ser tendencioso. Não, ali tem pessoas, né, católico, protestante, judeu, ateu, de diversas religiões, sobre a reencarnação. E por que isso é importante? Porque traz para nós uma explicação para aquelas pessoas que não acreditam. E isso existe desde antes de Kardec, até nos livros que nós estudamos na segunda-feira aqui, que é o livro
do Leon Denis, né? Tem ali o Depois da Morte, tem o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele traz vários livros de publicações que foram feitas lá nos Estados Unidos, na Europa, da época ali, né, do século XIX, falando sobre esse misticismo, né? O que é esse místico aí? O que é isso que acontece? Até um ponto interessante, né, que eu estava estudando esses dias num livro, que falava, né, acho que foi até aqui no estudo da segunda-feira, que falava sobre a questão, né, de que vários estudiosos, quando surgiu o fenômeno das mesas girantes, eles tentaram provar que aquilo ali era uma falácia, né? E quando eles foram tentar provar que aquilo era uma falácia, eles caíram por terra e acabaram provando o contrário. Peraí, tem alguma coisa que a gente não está entendendo. É interessante, quando a gente estuda esses outros livros da doutrina, que faz a gente perceber que a comunidade meio que científica da época, eles entraram num consenso querendo provar que uma coisa poderia ser charlatanismo e provaram justamente o inverso. E isso em várias partes do mundo. Então quer dizer que isso é falso? Não, né? O próprio Kardec, quando montou a doutrina, ele trouxe de vários trechos, vários médiuns diferentes isso. E aí, no capítulo 3, no item 3, desculpa, do 2, ele fala aqui, né, sobre a questão vaga da vida futura, né, no judaísmo antigo ali. E daí, Kardec traz esse trecho, né, e até eu estava dando uma pesquisada, né, não sou especialista, né, em outras religiões, mas o que eu trouxe de suposição, né, que o que dá a entender em algumas outras religiões, né, não só no judaísmo, mas outras religiões, né, no islamismo, no hinduísmo, é que, e até no próprio, não no espiritismo, mas em algumas próprias religiões cristãs, né, que se dizem cristãs pelo menos, eles têm uma ideia muito ou vaga, ou não é uma ideia que é explicitamente sobre a reencarnação. É um negócio mais solto. Alguns acreditam, outros não. Qual que é o problema disso? Não é bem um problema, né, porque cada um tem um estágio evolutivo. Mas o que isso acarreta? Acarreta que, quando isso não é explícito, falar sobre isso, e sobre isso é uma lei do universo, e que isso ocorre, e a gente, querendo ou não, vai acontecer, a gente vai reencarnar, querendo ou não, a gente tem que progredir, querendo ou não, a gente vai pagar pelos nossos débitos, isso dá muitas brechas para subjetivismo, né? O que é subjetivo? É algo que eu tomo aquilo como uma meia-verdade, e eu vou moldar para mim. Uma coisa bem interessante, né? Até eu ouvi uma vez uma palestra do Rossandro, né? Que é um psicólogo que dá algumas palestras espíritas. Ele fala, né? Que um texto fora de contexto gera pretexto. E é meio isso que acontece. E o espiritismo não está isento disso. A gente vê de modificações nas obras. E será que fazendo essa moldagem, ao invés de eu me moldar ao ensinamento de Cristo, eu tentar moldar o ensinamento dele para que fique, sei lá, fácil para mim, será que é assim que eu vou alcançar esse reino que ele fala? Será que é assim que ele vai falar para mim o seguinte, que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz? Será que eu vou estar ouvindo a voz do Cristo se eu pegar o que ele fala e deturpar? Se eu pegar qualquer trecho ali do que ele falou, eu pego, por exemplo, o Sermão do Monte, ele fala, bem-aventurados os aflitos. Aí acontece alguma coisa, eu falo, ai meu Deus, por que eu estou sofrendo? Mas espera aí, mas não é bem-aventurados os aflitos? Por que você está reclamando? Engole o choro e bola para frente. Mas é difícil na prática. Porque nós somos seres que, ao contrário do que Paulo de Tarso foi, que era resiliente e resignado, nós somos seres orgulhosos. E a gente não aceita que alguém prejudique a gente. Mas a gente releva quando a gente prejudica alguém. E na prática, isso é difícil. E tem que ser difícil. Porque se fosse fácil, nós não estaríamos aqui. Não estaríamos passando pelo que a gente está passando. Que é o que Kardec, né, ele traz aqui para nós. O que ele traz aqui para nós sobre como Jesus, né, ele traz, né? E daí eu trouxe aqui algumas palavras, aqui um resumo, né, sobre a questão de orientação, né?
porque eu li um livro chamado O Mestre na Educação, do Vinícius, um livro psicografado. Esse livro ele fala sobre todo o trabalho de Jesus, que o trabalho que Jesus veio, a missão que ele veio era como um educador, né? O educador da humanidade. E que o único título que ele prezava que chamassem ele era de Rabi, que é mestre. Porque ele realmente foi o único mestre, né? O único mestre que nós temos. E esse trabalho, essa missão que Jesus veio trazer para nós, a gente consegue ver isso de forma muito explícita no Evangelho. Porque o mestre é aquele que ele orienta, que ensina, que pratica e que mostra para nós o caminho. Que foi o que ele fez com os apóstolos e com aqueles que seguiam ele. Foi esse papel de orientação. Orientação das leis divinas, da justiça divina, de que tudo tem um porquê. Quando eles perguntavam para ele, né, mas a gente tem que ir para tal lugar, ele falava, mas os sãos não precisam de médicos, né, e sim os doentes, quando eles questionavam ele. Por que você está andando com os publicanos, com os pecadores? Ele falava, mas quem está precisando de médicos são os doentes. E a gente olha para a humanidade hoje e a gente vê que nós estamos doentes. Em tudo quanto é contexto, em tudo quanto é área. E a cada instante a gente vê mais isso, né? A gente não sabe lidar com as frustrações, a gente não sabe lidar direito com as leis terrenas, quem dirá com as leis divinas. A gente vê, citando um exemplo, né? Às vezes olha na rede social, aí tem ali o pessoal agora questionando aquela questão da lei Felca, né? De ter ali a validação da maioridade para jogos e para softwares, para redes sociais, que é importante. Por quê? Porque existem pessoas que fazem mal para crianças, para adolescentes, porque existem abusadores. É por isso que tem que ter esse controle. Aí as pessoas às vezes reclamam, estão bloqueando tudo. Mas se a gente fizesse o que é certo, se a gente andasse certo, ia precisar disso? Não precisaria. Então, assim, são situações que nós nos colocamos e depois nós reclamamos. É a nossa ladainha da vida após a vida. E aí, quando Jesus fala, né, sobre o reino futuro, ele está falando sobre a vida futura. Ele está falando que sem a gente enxergar essa vida futura, se a gente levar ela em consideração, a gente não vai conseguir alcançar esse reino de Deus. Que é até a terra prometida, né? Que Deus colocou ali no Antigo Testamento, né? Que daria aquela terra prometida. A terra prometida, ela não é material, ela é algo espiritual que foi prometido ali para o povo na época, né? Para o povo escolhido. Isso é explicado para nós através de diversas obras. E é interessante que quando a gente começa a estudar, tem umas coisas que parecem ser tão explícitas. Eu até falei para Jamile, né? Eu falei, nossa, eu acho que às vezes eu me sinto burro, porque o negócio estava aqui o tempo todo e a gente tem que ler, reler, tem que sofrer. Aí quando é dado um tema desse, a gente vai ler de novo e a gente fala, agora eu entendi. Aí imagina a situação da próxima geração, né? Que tem preguiça de estudar, tem preguiça de ler, ou até da nossa geração, né? Ou da geração anterior. Ainda mais com essa questão da tecnologia, né? Inteligência artificial. Não vou pensar, eu vou pedir para a inteligência artificial fazer para mim. E ela vai fazer para você, dentro da limitação dela, né? E ela trabalha com probabilidade. Baseado no que você fala, probabilisticamente, matematicamente, ela vai te retornar algo próximo daquele assunto que você trouxe. Ela não tem consciência própria. E às vezes a gente acha que vai ter. Mas nas nossas limitações físicas hoje não tem. Mal a gente está tendo consciência, né? Quem dirá algo que foi feito por nós. E assim, né, dando continuidade, é interessante, né? Porque muitos tratam a vida futura como se fosse uma crença. Que é o que ele coloca aqui, né, que eu vou ler um pouquinho daqui a pouco o item 5, que é o ponto de vista. E quando a gente trata somente com uma crença sem entender, tem gente que acredita, tem gente que não, eu até trouxe aqui um exercício. Vamos fazer uma suposição sobre a reencarnação e sobre a vida futura, porque elas estão interligadas. Vamos supor que ela pode existir ou não. Eu já tenho uma probabilidade de 50%. 50% ela existe, 50% ela não existe. Se eu tomo decisões ruins, vamos supor que eu estou em cima do muro, eu não sei.
Ah, eu não sei, não quero pensar nisso agora. Sou indiferente. Então ela pode existir ou não. Se eu tomo decisões ruins, uma dessas duas é verdade. Ou ela existe ou ela não existe. Aqui não tem meio termo. Ou a vida futura ou a reencarnação existe ou ela não existe, certo? Considerando que a pessoa é indiferente. Porque somos espíritas, a gente tem que acreditar, né? Que ela existe. Então, a pessoa está em cima do muro, é indiferente. E ela faz algo ruim. Se ela existe, ela vai cair naquela situação o quê? Opa, me dei mal. Se ela não existe, sabe-se lá que fim que vai ter. Mas daí ela tem 50% de chance. Se ela toma um bom caminho, ou se esforça para tomar, ela só tem a ganhar. Por quê? Porque se ela não existe, se a vida futura não existe, ela, pelo menos ela não prejudicou ninguém, ou prejudicou poucas pessoas, e foi melhor para aqueles à sua volta. Todo mundo sai ganhando. Se ela existe, a vida futura existe, além dela sair ganhando porque ela se esforçou para ser uma pessoa boa, na próxima vida ela tem um plus ali porque ela não foi, digamos, uma pessoa ruim. E assim, para mim é muito simples essa equação. Pô, se eu tenho duas situações e eu não sei se existe ou não, então é melhor eu ir para que é menos ruim, certo? Mas, né, infelizmente, nem todas as pessoas pensam assim. Mas, como somos espíritas, né, vulgos cristãos, acreditamos em Cristo, né? Então, a gente tem que lutar para se esforçar, para não ferrar o nosso amiguinho. É fácil? Não é. Vai ser fácil um dia? Vai. Quando? Não sei. Depende de cada um. E daí, eu vou fazer uma provocação. Vamos imaginar a seguinte situação. Se existe uma inteligência suprema, algo que criou tudo o universo e governa tudo, a gente veio aqui para quê? Tá brincando de fazenda de formiga? Sei lá, eu tenho ali a minha fazendinha de formiga, vou ficar ali brincando de criar elas? Será que essa inteligência suprema ia fazer isso? Ah, peraí, deixa eu pegar só aquele planeta ali, bem pequenininho, bem minúsculo, que está num sistema solar pífio, que tem só 8 planetas ali, e deixa eu colocar umas criaturinhas ali para ver como elas se saem. Será que essa inteligência suprema ia fazer isso à toa? Será que só existiria vida aqui à toa ou da forma que a gente conhece, né? Não tem sentido nenhum. Para a gente que está dentro da doutrina, é fácil. Bom, pelo menos para mim hoje é fácil, né? Atrás lá era um pouquinho mais difícil de entender, né? Mas quando a gente traz essas provocações e que a doutrina fala da fé raciocinada, é justamente para a gente entender. Poxa, olha o tamanho do universo. A gente nem sabe se ele tem um fim. Quando a gente lê a Gênesis, ele fala lá, se você ficasse milhares de anos andando na velocidade da luz, você não teria dado um passo sequer no tamanho do universo. Você acha realmente que aí onde você está é tudo que você conhece? A gente não conhece nada. Não conhece nada. Então, se a gente veio aqui e a gente não sabe para quê, para que serviria o progresso da humanidade? Para que serviria eu estudar, eu trabalhar, eu ter uma família? Para que serviria o amor, a caridade? Não serviria para nada. Tudo tem que ter um propósito. Existe um propósito do porquê a gente veio, do porquê a gente passa pelo que a gente passa, e a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia. Ah, eu vou fazer uma faculdade. Para quê? Qual que é o teu propósito? Ah, eu vou estudar. Para quê? Qual que é o teu propósito? Ah, eu gostaria de trabalhar com tal coisa. Por quê? Qual que é o teu propósito? Ah, eu vou tomar tal decisão. Tá, qual que é o propósito? A gente tem que ser orientado a um propósito, a uma missão que tem que estar vinculada a nosso valor. E que valor que seria esse? O nosso valor deveria ser o valor que está no Evangelho. Mas será que é? Mas são processos, né? E progressos. E a gente tem que aceitar o progresso, porque sem ele não existiria nada. Todo mundo que fica... E isso para tudo, né? O progresso está aí para mostrar para nós que tudo tem que evoluir. E se a coisa material evolui, por que a espiritual não vai evoluir? Se a espiritual é o que realmente é verdade, se Jesus trouxe que a vida espiritual é a que importa, que a vida futura é a que importa. Por que eu não vou me preocupar com ela?
Só trazendo aqui, né, porque às vezes não pega ali o áudio. A Norma trouxe, né, que ontem, né, na quintas-feiras aqui na casa tem o treino mediúnico. Então teve um espírito que veio trazer esse questionamento, né? Por que a gente vive? Por que a gente morre? Por que a gente sofre, né? E foi abordado justamente esse tema, né, da encarnação, dos porquês, e até o próprio espírito, né, trouxe sobre essa questão. Peraí, se a gente não fala sobre Deus, não fala sobre a reencarnação, não fala sobre a vida futura, sobre a vida espiritual, que sentido tem a vida? Né? Não tem sentido nenhum. E realmente, quando a gente traz essas coisas, não tem sentido nenhum. Ah, mas eu preciso ser espírita para poder acreditar na reencarnação ou que existe uma força superior? Sobretudo não. Você pode continuar na sua religião. Você pode continuar onde você se sinta bem. Mas você ter esse conhecimento te ajuda a tomar decisões melhores. Bom, pelo menos para mim, né? Ajuda a tomar decisões melhores. Não tomar decisões podres, né? Digamos assim. E ter o pé mais no chão, ter o pé mais firme. Olhar num sentido de probabilidade, não no sentido de, eu preciso prever o futuro. Não. Mas é muito simples. Quando a gente coloca na mesa, peraí, se eu tomar uma decisão no caminho X aqui e tomar essa escolha, quais são as consequências que podem acarretar aquela escolha? E daí, não preciso fazer cálculo matemático para isso, mas eu posso aproximar alguma coisa. Se eu tomar essa decisão, talvez ela não seja tão boa. Talvez possa acontecer isso, ou isso, ou isso. Será que isso aqui vai ser uma boa escolha? Opa. Talvez não é melhor ir por esse caminho. Talvez é melhor ir por esse outro. Isso faz com que a gente não pule etapas. E nós somos imediatistas. E é isso que Paulo de Tarso traz ali, no capítulo 15, né? Fora da caridade não há salvação. Quando você tem fé, que é essa crença aqui, a crença, acreditar que aquilo existe, que é verdade, e tem a esperança, que ela vai alimentar a tua fé, fica mais fácil de fazer a caridade. E essa caridade ela pode se moldar de diversas formas. Pode se moldar em escutar alguém que está sofrendo, pode ser um abraço, pode ser algo material, pode ser várias coisas. A caridade ela é bela porque ela pode ser moldada de diversas formas, a caridade real. E é por isso que Kardec traz na doutrina, o cerne, o coração da doutrina espírita é o quê? Fora da caridade não há salvação. Porque se você coloca fora do templo, fora de tal religião, fora de tal lugar, você vai estar limitando a uma situação. E se Deus, ele é poderoso, ele é onipotente, ele é bom e justo, então ele quer que todos nós o alcancemos. E a caridade, ela pode ser alcançada por qualquer um. Por um morador de rua, que muitas vezes faz mais do que a gente. Às vezes você vê lá que a pessoa mora na rua e tem 15 cachorros ali, e ele cuida dos 15. Cuida melhor que muita gente, que pega o cachorro, deixa preso ali no quintal, não leva para passear, fica cheio de cocô ali no quintal, e você fala, caramba, tipo, dá um pouquinho de dignidade para a criatura, né? Ou às vezes faz isso até com a própria família, com o filho, às vezes abandona, ou às vezes acha que é só ter e tá tudo certo. Não. A gente tem que ser um pouco mais sério. Por quê? Porque todas essas decisões que a gente toma vai estar entrelaçado na nossa vida futura. Qual que vai ser a minha vida futura se eu levo as coisas de qualquer jeito? Se eu não me esforço para ser melhor? Se eu não escuto aquela crítica que dói? Às vezes dói pra caramba. Mas, pô, ela deve ter um fundo de verdade. Então eu preciso me esforçar para ser a minha melhor versão. E muitas vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto e buscar ajuda. Uma ajuda profissional, uma ajuda, né, seja com medicamento, de diversas formas possíveis. E aí, a doutrina, né, ela faz justamente isso, né, a doutrina espírita. Por quê? Eu vou falar doutrina espírita, mas o próprio cristianismo puro, né, a doutrina de Jesus, o que ele trouxe de ensinamento faz a gente pensar. Ele enche a gente de dúvida. Por quê? No Sermão do Monte, igual eu citei aqui, que ele fala lá, bem-aventurados os aflitos. Só isso já dá palma para tudo. Um monte de coisa. Tanto que é o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. E é o maior capítulo que tem no Evangelho. É o que tem mais itens, é o que tem mais páginas. Por quê? Porque algum motivo tem, né? Porque a gente é aflito e a gente tem que tomar isso com um pouco mais de seriedade, de ver qual que é o sentido disso.
E às vezes a gente não tem que ter a resposta de eu estou sofrendo disso porque talvez eu fiz isso na vida passada. E ficar preso nisso. Não. Pô, aconteceu isso? Beleza. Talvez realmente eu devo ter feito isso na vida passada. Mas o que eu posso fazer agora para amenizar isso? E aí é onde a gente deve se apegar à vida futura, né? Ao reino que não é deste mundo. Isso faz a gente raciocinar e entender algumas explicações. Teremos resposta para tudo? De forma alguma. E talvez a gente tenha, mas na nossa situação não. E a doutrina coloca a caridade na frente de tudo. Né? No item 4, Kardec fala um pouquinho sobre a realeza de Jesus. Né? Porque quando ele fala que o povo, né, Pilatos pergunta, né, se ele era rei, e ele fala que o povo chamava ele de rei, você vê que tem um consenso, né, uma unanimidade. Mas esse reinado não é um reinado material, um reinado político. Igual Pilatos era muito preso. Opa, falando que ele é rei, deixa eu dar um jeito aqui, né? Lavar as minhas mãos, né? Que a gente fala, né? Pilatos lavou as mãos. É o que a gente faz muitas das vezes. Vê uma pessoa passando mal na rua. Opa, vou fazer ali igual a parábola do bom samaritano, né? Vou dar um passo de largo, igual fez ali, né, aqueles 2 sacerdotes. E Pilatos fez isso. Por quê? Porque para ele era ruim ter alguém sendo chamado de rei, sendo que Roma tinha um poder sobre os judeus na época, né? E Herodes também não gostava nada daquilo. Então ele acreditava, né, muito nessa questão de reinado, né, o Pilatos, de reinado político, material. E não é esse reinado do Cristo. A gente vê que nessas ordens de ideias, igual Kardec coloca aqui, a realeza de Jesus é uma realeza moral. Essa realeza moral é algo que é eterno. É algo que não se apaga. A realeza material, ela é simplesmente apagada. Quantos casos a gente não vê aqui dos livros do Seu Roque, das dissertações do Chico, de criaturas que vieram encarnadas como rei, tinham uma missão muito importante, e depois vieram em sofrimento. Até no livro do Céu e Inferno, né, de Kardec, tem situações ali psicografadas que falam de coisas próximas. E a gente pensa, olha como o reinado, o poder material que muitas vezes a gente quer, a gente busca, ele está fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso por quê? Você pode ter sido, sei lá, bem sucedido com poder profissionalmente, ou sei lá, num âmbito como governante de algum país ou de alguma coisa. Mas no final, você só foi mais um que teve aquele poder temporariamente, porque a nossa vida terrena ela é efêmera. Né? Ela acaba. Acabou aquilo e aí? Como que você vai ser lembrado? Por um rei tirano? Um rei ruim? Né? Um líder péssimo? A gente vê no caso, né, dos estudos falando ali sobre a importância, por exemplo, citando aqui, tem o livro do Seu Roque, tem, né, alguns outros livros que trazem sobre a questão de Napoleão, né? A importância dele na França, e ele se deixou levar, na encarnação dele, se deixou levar pelo poder, mas ainda assim a espiritualidade aproveitou para a vinda de Kardec, porque era para o terreno estar muito mais preparado se ele não se deixasse levar pela ganância do poder material. E a gente vê isso todos os dias, a todo instante, e até conosco. E daí eles falam, né? Quer conhecer um homem, dê a ele poder e dinheiro. Cara, sem poder e dinheiro é aquela mesma coisa. Quando você não tem poder e dinheiro, você vai ser o tirano do quê? Da tua casa, com seus filhos, com a esposa, ou da esposa para com o marido, com aqueles seus parentes, ou até com um cachorro na rua. Seria a mesma coisa, né? Que Jesus traz, né, para nós, né? Se tu é fiel ao pouco, ao muito também será, né? E é assim que funciona com a gente. E daí no item 5, Kardec traz aqui, que é o ponto de vista. E ele fala aqui, ó, eu não vou ler tudo, porque senão vai dar tempo. Mas ele fala, ó, a ideia clara e precisa que se faça sobre a vida futura faz nascer uma inabalável fé no porvir. Esta é a fé de consequências imensas para a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual examinam a vida terrena. Isso é verdade. Quando a gente compreende a reencarnação e a vida futura, a gente muda a forma da gente pensar. Por quê? Ele coloca aqui. O homem, né, que começa a olhar do ponto de vista de que ele acredita na vida futura,
a morte não lhe é mais aterradora. Por quê? Porque a morte é um processo. Eu já morri várias vezes e vou morrer várias outras vezes mais. Será uma abertura para a libertação, da qual o exilado entra na morada da bem-aventurança e da paz. A morada da bem-aventurança e da paz é o reinado de Jesus. E aí, o que ele coloca aqui também, né? Ele coloca aqui do sentido oposto, que foi mais ou menos aquele exercício que eu falei de 50% de existe ou não. Aquele que tem o ponto de vista de que não acredita, que duvida, o que ele faz? Os seus pensamentos ficam limitados à vida terrestre. A incerteza sobre o seu futuro o faz prisioneiro do dia a dia. Não se apercebendo de nenhum outro bem mais precioso que os da terra, torna-se semelhante a uma criança, que nada mais vê além de seus brinquedos, e tudo faz para obtê-los. Quando esse homem perde um só de seus bens, sente um amargoso pesar. Para ele, um engano, uma decepção, uma ambição não satisfeita, uma injustiça que experimente o próprio orgulho ou vaidade. Feridos lhe são tormentos, transformando-lhe a existência numa angústia perpétua, infligindo-se sobre a si próprio uma verdadeira tortura a todos os instantes. Por colocar a vida terrestre como o centro do seu ponto de vista, tudo o que lhe rodeia alcança vastas proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que chegue aos outros, adquirem a seus olhos uma grande importância. E aqui, né, é o que a gente vê. Aquela criatura que ela dá muita importância para a vida terrestre, que ela coloca isso como prioridade. Ah, tem que aproveitar a vida porque a vida é uma só. E daí faz o que bem entende, né, que coloca em prejuízo várias pessoas, várias situações. Ele só está enxergando aquele momento. Ele está enxergando algo que é muito pequeno. E quando vem a cobrança, quando ele entende aquilo, ou ele cai no remorso, aí ele vai perceber o quanto tempo perdeu. E quando a gente olha para a vida futura, a gente olha com esse pensamento de ter um pouquinho mais de maturidade, né? Igual ele coloca aqui. Uma coisa interessante que ele coloca aqui, né? Ele coloca aqui, no item 7, né, que o Espiritismo ele alarga o pensamento. Foi baseado naquilo que a gente conhece da doutrina que eu trouxe aqui, na fé raciocinada, na questão da reencarnação, da vida futura. E como que funciona esse alargamento do pensamento, né? Ele abre os nossos horizontes, por quê? Porque ele faz com que a gente enxergue além. E ele cria a base e a razão da fraternidade universal. Que a gente começa a entender, né? O que seria essa fraternidade universal, né? Essa união, né, dos povos olhando para algo mais além e não somente para o sentido que a gente vê do tempo agora. E aí, no último item aqui que ele fala sobre a realeza terrestre, né? Eles colocam aqui: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu na terra. Isso aqui está nas instruções dos Espíritos. Eles estão fazendo aqui. Como que você vai compreender isso? O meu reino não é deste mundo. O que Jesus queria trazer, né? O orgulho me perdeu na terra. E é o que a gente vê, né? A gente tem ali o item, um dos capítulos, né, que fala ali sobre o orgulho, né, e a humildade, e a gente vê que é o orgulho o cerne disso tudo. Quem compreenderia o nenhum valor dos reinados terrenos, se eu própria não o compreendia, e trouxe eu para este mundo de minha realeza terrestre, eu coisa alguma trouxe, nada, absolutamente nada. E como para tornar mais terrível a lição, a realeza nem sequer me acompanhou ao túmulo. Rainha entre os homens, julguei que rainha seria ao entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando ao contrário, daqui ser recebida, qual soberana? Eu vi acima de mim, num plano muito mais alto, os homens que eu julgava serem insignificantes e que eu houvera desprezado,
por não terem linhagem nobre. Compreendi então a nenhuma valia das honras e grandezas que são disputadas sobre a terra, com tanta sede de poder e glória. Um lugar neste reino não é conquistado com abnegação e humildade, e com a caridade Um lugar neste reino é conquistado com abnegação e humildade, e com a caridade vivenciada celestialmente, e com a benevolência para com todos. Aqui não se pergunta o que fomos, nem qual posição ocupamos, mas tão somente qual o bem que fizemos. Quantas lágrimas de dor ajudamos a secar. Ó Deus, dissesse que teu reino não era Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo. Sei hoje que o sofrimento eleva ao céu. Os degraus de um trono não nos aproximam do teu reino, Senhor. Somente pelas sendas mais penosas o atingiremos. Busque-lhe, portanto, a rota através de pedras e espinhos, e não pensando em caminhar entre flores. Os homens esfalfam-se para possuir os bens terrestres, quais se os pudessem guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões desaparecem. A luta por possuir é uma batalha para colher sombras, em prejuízo de deterem os únicos que são sólidos e permanentes. São estes os únicos que se aproveitam na morada celeste, os únicos que nos abrem acesso a essa morada. Apiede-se dos que não alcançaram o reino dos céus. Ajude-os com suas preces, uma vez que a prece aproxima o homem do Altíssimo, por ser o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça o que lhe digo. Uma Rainha da França, Havre, 1863. Esse é o último item do capítulo, e para finalizar, tem uma frase aqui, num dos itens, eu achei ela bem interessante, do capítulo 2 mesmo. E Kardec coloca assim: a importância dos bens terrenos está na razão inversa da fé sobre a vida futura. O que ele quer dizer? Quanto mais a gente se importa com o que é terrestre, menos a gente vai se importar com a vida futura. Menos a gente vai se importar com o nosso próximo. Porque a gente vai dar mais trabalho para aqueles espíritos que nos são afins, para ter que resgatar a gente sabe-se lá onde, e para ter que reeducar-nos, né, em outras existências, né. E, pessoal, espero que tenha sido útil, que assim seja. Muito obrigado. Nós temos que meditar bastante, né? Porque é como ele deixou claro aqui, Deus não nos criou para inutilidade. Ele nos criou para que nós possamos fazer algo melhor. Por isso a reencarnação está aí, cada dia, cada hora, cada tempo, diante de tudo aquilo que nós aprendemos. E que bom que nós temos a possibilidade de esclarecimentos, né? De fazer com que nós possamos entender a mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo é a de Deus no nosso coração. Então Deus já pediu a ele que viesse à Terra para nos ensinar, dar o testemunho do amor. Por isso, todo o sacrifício de nosso Mestre, que nós temos que analisar cada vez que lemos o Evangelho com o coração, para nós sermos gratos a Deus diante de tanto esclarecimento, de nós termos esse Evangelho, ele é eterno na nossa vida. Se nós soubermos como guardar na verdadeira propriedade. Porque, como ele falou, matéria é matéria. Agora, esse lado espiritual é diferente. Então, nós agradecemos o nosso Diogo, que sempre as lições ficam para que a gente possa meditar quando nós voltarmos para casa. Eu sei que todo mundo volta, ai, que sono, né? Mas se nós deixarmos a nossa mente um pouquinho para analisar o que nós ouvimos, a noite vai ser muito melhor, porque a gente dorme com aqueles que ela diz pobre, né? Mais sublime. Então vamos continuar as nossas tarefas desta noite agora, elevando os nossos pensamentos mais uma vez na prece, para podermos fazer parte de toda a equipe espiritual que leva a cada lar
cujos nomes aqui deixaram, para que houvesse essa paz, esse socorro de pedido que é sempre analisado pelo plano espiritual para levar a tranquilidade. E nós sabemos o trabalho imenso desta equipe do bem. Trabalho que nós não fazemos ideia de quanto levam para clarear aquele lar, para trazer um ambiente melhor para todos aqueles que ali convivem. Se houver então alguém que continue orando, continue pedindo, continue tendo fé no coração, a esperança, a caridade maior de Deus ali se faz. Porque a busca é essa, a busca de estar sempre procurando melhorar a situação interior. E que todos os lares, Jesus, que nós sabemos muitas vezes, são levados a consequências tão terríveis, tão desastrosas, porque justamente falta a presença de Deus, falta a oração, falta aquela caridade de cada um lembrar da existência divina, que não é à toa. Aquela união dentro familiar é tão importante para a reconciliação, momentos de poder olhar a criatura, seja filho, companheiro, seja quem for, mas faz parte daquela união que Deus acha importante para que haja a compreensão. E é isso que nesta hora, diante dos nomes lidos, nós rogamos para todos poderem ser socorridos e sentir esse socorro de Deus. Aqui, como se faz, diante de tudo quanto se passa, esses espíritos estão sendo tratados. A todas aquelas caravanas que chegam com os espíritos vindo de lugares que só Fabiano sabe de onde são retirados para terem a oportunidade de esclarecimentos maiores, para sentirem a continuidade da vida quando voltarem à carne, à rede. Deus provê a todos os instantes, mas é preciso que nós saibamos, Senhor, de toda esta caridade maior de Deus em nos dar dias diferentes, em nos conceder a reencarnação e principalmente aos desencarnados, a oportunidades que estão tendo de ouvir, prestar atenção, deixar de reclamar, de gritar, que é a hora de sentir Jesus, pelo menos que através da prece, através do que possamos envolver esse poder maior e que a espiritualidade aproveita para beneficiar. Rogamos pelos doentes hospitalizados nesses hospitais da terra e também do mundo espiritual, aos moradores de rua, e tanto como diz o nosso Dr. Dias, muitas vezes ele continua procurando as ruas da espiritualidade, porque ele não se convenceu ainda de que ele já não precisa daquela terra, daqueles caixotes, daquelas formas deles fazerem a cama, porque o lado espiritual está oferecendo melhor. Rogamos, Jesus, por todos aqueles que partem, que deixam naturalmente a saudade no coração de todos que ficam, mas que seja uma saudade saudável, aquela que vai ajudar a recuperação tanto dos que foram como daqueles. São mensagens de Emmanuel para lembrarmos de que o consolo está no Evangelho, porque Ele é o Consolador. Então, nesta hora, Senhor, sabemos e agradecemos a fluidificação das águas que aqui são feitas, assim como em todos os lares. Na hora do passe, vamos meditar profundamente em tudo quanto ouvimos, para se transformar em fluidos benéficos levados às condições da terra e onde Jesus acha oportuno para serem aproveitados.
cada Senhor, continuemos meditando e agradecendo muito aos esclarecimentos feitos sempre através da luz abençoada do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.